A Petrobras teve lucro de 10 bilhões de reais no segundo trimestre, o melhor resultado em 7 anos. Em audiência pública sobre o aborto, a presidente do Supremo Tribunal Federal defende o diálogo. Ministro Toffoli rejeita pedido de Lula e mantém a ação do sítio de Atibaia com o juiz Sérgio Moro. Operação Lava Jato prende o banqueiro Eduardo Plas no Rio de Janeiro. Acidente com caminhão derruba pedágio na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Onda de calor que atinge a Europa pode elevar a temperatura a 48 graus. Pesquisa mostra que as pessoas usam apenas 1/3 do protetor solar necessário. O atacante Gabriel Jesus renova com o Manchester City até 2023. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em nova etapa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal prenderam nesta sexta-feira o banqueiro Eduardo Plas, ex-presidente do Banco Pactual. Plas é suspeito de participar do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, preso e condenado a mais de 100 anos de prisão. A decisão é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro. A operação desta sexta-feira da Lava Jato é batizada de hashtag e tem como um dos alvos o empresário Eduardo Plas, dono do Tag Bank Panamá e presidente da gestora de recursos Opus Investimento. De acordo com as investigações, o banco teria sido usado para lavar dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral através de empresas de offshores, localizadas em paraísos fiscais. Os investigadores apontam que Plas é ligado ao esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio e o empresário Ike Batista. Plas mora em Londres, mas estava de passagem pelo Rio. Também foram presas as sócias dele, Maria Rippercos e Priscila Moreira Iglesias. Os procuradores descobriram que offshores de Plas foram usadas para adquirir joias pelo ex-governador na Gaster. Num primeiro grau, existia a lavagem que a joalheria fazia para a organização criminosa e, num segundo grau, a lavagem que o Eduardo Plas fazia para a joalheria. O Ministério Público afirma que a prática fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro da corrupção. A rede de joalherias assinou acordo de leniência e ressalta colaborar com as autoridades. Os investigadores apontam que entre 2009 e 2015 houve uma série de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas pelos diretores da joalheria que passaram pelo banco. Os procuradores pediram o bloqueio de 181 milhões de reais dos envolvidos. Quando um banqueiro atua de maneira ativa como um doleiro para lavar dinheiro, a regulação fica muito difícil de ser cumprida. É como se um árbitro de futebol entrasse em campo com a camisa de um time por baixo do uniforme e encobrisse ativamente todas as jogadas desleais do time que ele está recebendo para arbitrar a favor, né? Ainda segundo as investigações, uma conta no Tag Bank foi usada para o pagamento de 16 milhões de dólares, o equivalente a 60 milhões de reais, ao empresário Ike Batista, transferência que já foi alvo da Operação Eficiência, que apurou ocultação de mais de 100 milhões de dólares do ex-governador Sérgio Cabral no exterior. Nós não conseguimos contato com a defesa do banqueiro Eduardo Plas e das sócias dele, Maria Rippercos e Priscila Iglesias. Já a joalheria Gaster disse que está colaborando com as investigações e que não vai se pronunciar sobre a operação de hoje. A defesa de Sérgio Cabral disse por nota que a operação é o primeiro passo para que apareçam as joias e o dinheiro atribuídos injustamente ao ex-governador. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo apresentou nesta sexta-feira a denúncia contra 33 pessoas por suposto esquema de cartel e fraude em licitação de obras do trecho sul do Rodoanel e de mais 7 obras
do sistema viário metropolitano da capital. Um dos denunciados é o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema se refere aos períodos entre 2004 e 2013 e envolve servidores públicos e representantes de 14 empresas. Em Brasília, continua a polêmica votação sobre o prazo de prescrição dos crimes contra os cofres públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda não chegaram a um consenso. A decisão só sairá na próxima semana. Já em Curitiba, o juiz Sérgio Moro retomou os interrogatórios da Lava Jato. Ele deve ouvir nos próximos dias o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O juiz Sérgio Moro retomou hoje os trabalhos na 13ª Vara de Justiça em Curitiba. E o magistrado terá muito trabalho. São 16 processos da Operação Lava Jato ainda em andamento e outros 7 que estão prontos, só aguardando uma sentença. Entre os casos que já podem ser julgados estão o que envolve o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele é acusado de receber propina do Grupo Cetal por meio de doação oficial ao partido. Outro processo é o do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e sua família. O Ministério Público Federal pediu a suspensão dos benefícios do delator e considerou que ele e sua família mentiram sobre a retirada de documentos e valores do escritório dele durante a ação da Polícia Federal. Das ações ainda em andamento, Moro também retoma os interrogatórios de Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, de Eduardo Musa, ex-gerente da Sete Brasil, empresa que foi criada pela estatal para explorar o pré-sal, e de Guilherme Esteves de Jesus, representante do estaleiro Girong, além de Vacari Neto. Os 3 são acusados de receber propina do estaleiro, que foi paga por Esteves de Jesus. O ex-presidente Lula e o ex-deputado Eduardo Cunha voltarão a depor ao juiz Sérgio Moro em setembro. Lula será ouvido no dia 11, no caso do sítio de Atibaia. Já Cunha prestará depoimento no dia 14, no caso que envolve a ex-prefeita Solange Almeida e propinas pagas pelo operador Júlio Camargo. Aqui em Brasília, uma votação no Supremo Tribunal Federal está gerando polêmica. A maioria dos ministros decidiu nesta quinta-feira manter o prazo de 5 anos para prescrição de ações que pedem a devolução de dinheiro público em caso de improbidade administrativa cometida por agentes públicos. Até o momento, 8 ministros já se manifestaram. 6 votaram a favor. Improbidade administrativa é quando um agente público comete um delito que possa causar um prejuízo financeiro aos cofres públicos. Se o entendimento for mantido, um processo só poderá ser iniciado até 5 anos a partir da data em que foi descoberta a irregularidade. O prazo de prescrição para o governo entrar com a ação de cobrança na Justiça está previsto em lei. O recurso foi apresentado no STF pelo Ministério Público de São Paulo. O MP questiona uma decisão do TJ paulista que considerou prescrito o ressarcimento de um caso envolvendo um ex-prefeito do município de Palmares Paulista e outros 3 servidores públicos. Eles são acusados de improbidade administrativa em processos licitatórios relacionados à alienação de veículos em 1995. Este caso tem repercussão geral reconhecida, que quer dizer que a decisão do STF deve ser adotada no julgamento de casos semelhantes nas outras instâncias. Ao votar sobre a questão, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela validade do prazo prescricional e entendeu que o poder punitivo do Estado não pode ser exercido indefinidamente. Não há aqui prejuízo no combate à corrupção, não há prejuízo no combate à improbidade, e quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal, que, como costumamos falar, é última ratio, ou seja, são os prazos prescricionais mais longos. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o mesmo entendimento de Moraes. Onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. Edson Fachin e Rosa Weber se manifestaram contra. O problema
de dizer-se que é necessário estabelecer um lapso temporal dentro do qual deve fluir um prazo para esta forma de prescrição. Uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. A sessão foi suspensa após os 6 primeiros votos e só retorna na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto. Ainda faltam votar os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. O ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou hoje o pedido da defesa do ex-presidente Lula de reconsiderar a decisão que manteve a ação penal do sítio de Atibaia por responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro. O processo ainda precisa ser julgado pelos ministros do Supremo. Os advogados do petista pedem que o processo penal seja enviado à Justiça Federal de São Paulo. O pedido de reconsideração da decisão foi enviado no dia 1º de agosto. Segundo Toffoli, a defesa deveria ter apresentado um recurso para tentar reformar a decisão, que foi assinada no início de maio. O ministro destacou que, para fazer isso, o prazo dos advogados já teria expirado. O pedido liminar negado por Toffoli em maio solicitava que o processo do sítio ficasse suspenso, até que a corte decidisse onde a ação deveria tramitar. Para a defesa de Lula, o caso não deveria mais ficar nas mãos do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, já que a segunda turma decidiu em abril tirar de Moro dos termos de colaboração que mencionavam fatos investigados nesse processo. Em manifestação enviada ao STF, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a ação penal permaneça em Curitiba. Raquel Dodge defende que há conexão do caso com a Operação Lava Jato. Para a PGR, o fato da Corte ter decidido que determinados depoimentos deveriam ser enviados a São Paulo não significa também que seria competência da Justiça Paulista processar e julgar a ação penal sobre o sítio. No caso do sítio, Lula é investigado por suposto recebimento de vantagens indevidas no valor de R$ 1.100.000 das empreiteiras OAS, Odebrecht e Chaim, por meio de reformas no sítio Santa Bárbara, que frequentou diversas vezes em Atibaia. Um caminhão atingiu parte de um pedágio na rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido. A imagem do acidente é impressionante. O motorista do caminhão bateu contra a praça de pedágio e derrubou parte da marquise. Por muito pouco, o caminhoneiro não foi atingido. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã, segundo a Autoban, concessionária responsável pela rodovia. Isso aconteceu nas 3 faixas automáticas de pedágio no sentido São Paulo. Por causa do acidente, o acesso da rodovia Anhanguera para Bandeirantes ficou fechado e o desvio aconteceu no quilômetro 48 da Bandeirantes. O tráfego voltou ao normal na rodovia por volta do meio-dia. O corpo da brasileira assassinada na Nicarágua foi enterrado hoje em Recife. A morte da estudante Raineia Lima ocorreu em meio à maior onda de violência que acontece no país. Amigos e parentes da pernambucana Raineia Lima, de 30 anos, morta na Nicarágua, se despediram dela no cemitério Morara da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A jovem foi enterrada por volta das 11 horas, vestida com o jaleco do Hospital da Polícia Nacional de Manágua, local onde trabalhava. Emocionada, a mãe levou para o velório uma cópia do diploma de Raineia, que estava concluindo a faculdade e fazia residência médica na capital do país da América Central. A estudante foi morta a tiros no dia 23 de julho, quando deixava o plantão. O corpo da jovem chegou ao Recife nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira. Segundo a mãe de Raineia, a estudante costumava falar sobre o clima de violência na Nicarágua e dizia que estava mais segura no hospital do que em casa. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, que esteve no velório, disse que o Estado ingressou com uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos através do Ministério das Representações Exteriores e que esse crime não pode ficar impune.
A Nicarágua vive uma crise sociopolítica com manifestações que se intensificaram desde abril contra o presidente Daniel Ortega, que se mantém há 11 anos no poder em meio a acusações de abuso e corrupção. A repressão aos protestos populares já deixou centenas de mortos. E veja a seguir, o STF realiza audiência pública sobre um tema polêmico, o aborto. E ainda a onda de calor que atinge a Europa pode elevar a temperatura a 48 graus. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 40 representantes de vários setores foram chamados para se manifestar sobre o assunto. O assunto corre no Supremo Tribunal desde março de 2017. Na audiência, a presidente do STF defendeu o diálogo. O juiz tem que estar aberto a todas as compreensões e os juízes brasileiros assim atuam. Nós gostaríamos de pensar sempre que todos os cidadãos, em todos os lugares, estão também abertos a todas as compreensões, especialmente aos entendimentos diferentes. Se fosse para ser um mesmo e único entendimento em todas as sociedades, nós não teríamos sequer a dinâmica das instituições e a possibilidade de libertação no sentido de ter novas compreensões, novas formas de convivência. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, defendeu a discussão do aborto do ponto de vista ético, moral e religioso. A controvérsia constitucional posta relativa à descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, há conflito entre os direitos fundamentais e valores constitucionais, e não meramente questões de alocação de política pública ou recursos financeiros. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Representantes do Ministério da Saúde apresentaram estatísticas sobre o aborto clandestino. 1 em cada 5 mulheres já fez aborto nesse país. A estimativa nossa do Ministério da Saúde é que nós temos por ano cerca de 1 milhão de abortos induzidos. O Supremo ainda vai promover mais uma audiência para tratar o tema. Depois dessa fase, a relatora Rosa Weber vai avaliar o material e elaborar o voto. Depois, ela encaminha o parecer para a ministra Carmen Lúcia, que poderá colocar o tema em pauta, mas não há um prazo para que isso aconteça. O presidente Michel Temer esteve hoje no sertão de Pernambuco para a entrega da 3ª e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O acionamento da bomba foi feito pelo presidente e pelo ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua. A partir de agora, as águas do Rio São Francisco vão seguir através de canais e reservatórios até chegar ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Você acionar aquele botão e aquela enxurrada, aquela enchente de água, né? Uma coisa extraordinária aqui no nordeste do país. De igual maneira agora no eixo norte. Então, o que vai acontecer? Até o final do ano, Fortaleza, tal como Campina Grande e outras tantas localidades, não terão mais falta d'água. O governo pretende concluir as obras no eixo norte ainda neste ano. Quando finalizado, o empreendimento vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. E por onde passa, as águas do Velho Chico renovam a esperança dos nordestinos em um futuro melhor. E agora com essas águas, não vai ter mais dificuldade para plantar. Vai aumentar os plantios, vai aumentar a renda, vai aumentar o emprego, como se diz, e vai melhorar muita coisa. Vereadores de Palmas, no Tocantins, foram alvos de uma operação que investiga desvio de 7 milhões de reais da prefeitura da cidade. No total, a polícia espera cumprir 26 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão.
Os mandados de prisão são contra o presidente da Câmara de Palmas, José do Lago Folha, e os também vereadores Rogério Freitas e Major Negreiros. A polícia investiga o desvio de R$7 milhões de verbas que seriam destinadas para projetos sociais e de incentivo ao esporte. Em vez disso, segundo a polícia, o dinheiro teria sido usado para financiar campanhas eleitorais em 2014. Os mandados de prisão também miram empresários e servidores públicos. A primeira fase da operação aconteceu em fevereiro, contra uma suspeita de lavagem de dinheiro que envolve pelo menos 10 organizações não governamentais e 4 empresas. Até agora, 22 pessoas foram presas. O único vereador detido é Rogério Freitas. Os vereadores José do Lago Folha e Major Negreiros não foram detidos ainda porque estão em viagem. Eles informaram que vão prestar esclarecimentos no retorno a Palmas. Já a prefeitura da cidade diz que vai contribuir com as investigações. A onda de calor que atinge a Europa pode elevar a temperatura a 48 graus. Os meteorologistas acreditam que neste fim de semana há 30% de chances de Portugal e Espanha quebrarem um recorde histórico de calor que já dura 41 anos. Enquanto a Europa sofre outra onda de calor, meteorologistas dizem que o recorde de maior temperatura da história do continente pode ser batido nos próximos dias. O recorde europeu é de 48 graus, registrado em julho de 1977 em Atenas. No Brasil, a maior temperatura já registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi 44,7 graus na cidade de Bom Jesus, no Piauí, em 21 de novembro de 2005. As temperaturas estão subindo na Espanha e Portugal, ajudadas por uma onda de ar quente vinda da África. Meteorologistas dizem que, se o calor continuar aumentando, provavelmente recordes nacionais de temperatura devem ser quebrados já neste fim de semana. E o atual dia mais quente da Europa, registrado há 41 anos, também pode perder o posto. E veja a seguir, a Petrobras tem lucro de 10 bilhões de reais no segundo trimestre. E ainda, a Torre Eiffel reabre depois de um dia e meio de paralisação dos funcionários. A Petrobras viveu 2 momentos distintos nesta sexta-feira. Uma notícia excelente e outra ruim. Veja nos destaques da economia. A Petrobras divulgou o novo balanço e o resultado surpreendeu positivamente. A estatal registrou lucro líquido de pouco mais de 10 bilhões de reais no segundo trimestre. O resultado representa uma alta de 45% na comparação com o primeiro trimestre e é quase 32 vezes maior que o observado no mesmo período do ano passado. Já no acumulado do primeiro semestre, o lucro da Petrobras foi de 17 bilhões, o melhor resultado semestral desde 2011. Mas nem todas as notícias foram boas para a Petrobras nesta sexta-feira. A empresa elevou em 45% as possíveis perdas com um processo que discute a forma de pagamento de uma verba salarial. O prejuízo pode chegar a 21,6 bilhões de reais. O tema foi parar no Supremo Tribunal Federal após o Tribunal Superior do Trabalho dar ganho de causa para os trabalhadores. Um grupo de especialistas em direitos humanos da ONU cobrou que o Brasil reveja seu programa econômico. Os especialistas afirmam que os cortes em programas sociais e restrições orçamentárias agravam a desigualdade e penalizam os mais pobres. O texto é assinado por 7 especialistas que compõem uma equipe responsável por procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os representantes da ONU afirmam que algumas decisões econômicas do governo nos últimos anos estão prejudicando o direito da população à moradia, comida, água, saneamento, educação, previdência e saúde, e estão agravando desigualdades pré-existentes. O comunicado afirma que o Brasil já foi um campeão na luta contra a fome e desnutrição, mas está dramaticamente revertendo suas políticas sociais.
O grupo cita ainda os cortes no programa habitacional Minha Casa Minha Vida e a redução de 1/3 nos investimentos previstos para 2018 nas áreas de saneamento básico e acesso à água. O documento menciona dados recentemente divulgados que mostraram a primeira alta na mortalidade infantil no Brasil em 26 anos. Os especialistas afirmam que medidas anunciadas pelo governo para aliviar as consequências dos cortes têm sido insuficientes. Segundo os analistas da ONU, é um erro acreditar que medidas de austeridade devem ser a única ou a primeira solução para os problemas econômicos do país. Os especialistas também criticaram a aprovação da proposta de emenda constitucional, que limita o crescimento de gastos do governo nos próximos 20 anos. Uma das principais iniciativas econômicas da gestão do presidente Michel Temer. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou em nota que as críticas do grupo são infundadas e que o ajuste fiscal tem sido fundamental para manter e aprimorar políticas sociais do país. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,32% e encerrou o dia cotada a R$ 3,707 na venda. O Chile se tornou o primeiro país da América do Sul a adotar uma lei que proíbe a distribuição em todo o território de sacolas de plástico no comércio. O presidente Sebastián Piñera falou sobre a nova legislação e entregou bolsas ecológicas ao público. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, promulgou nesta sexta-feira a lei que proíbe a distribuição em todo o território de sacolas de plástico no comércio. O país se tornou o primeiro da América do Sul a adotar essa legislação. Somos 7,6 bilhões de habitantes na Terra. Não podemos seguir poluindo como se a Terra nos pertencesse. O Chile se junta assim aos cerca de 60 países do mundo que tomaram medidas para reduzir a poluição causada pelas 10 milhões de sacolas que são consumidas por minuto. A partir desta sexta, até o fim do prazo de adaptação de 6 meses, o comércio chileno poderá entregar um máximo de 2 sacolas plásticas aos consumidores para cada compra realizada. Quem infringir a lei terá que pagar uma multa de $370 para cada sacola de plástico entregue. Por ano, são produzidas 3,2 bilhões de sacolas plásticas no Chile. 90% terminam em lixões ou no mar, onde são consumidas por aves e peixes. Depois de um dia e meio de paralisação dos funcionários, a Torre Eiffel voltou a receber turistas hoje. A Torre Eiffel reabriu nesta sexta-feira. Uma greve dos funcionários a manteve fechada aos turistas por um dia e meio. Estamos felizes que esteja aberta, viemos especialmente para vê-la. E se estivesse fechada, não a visitaríamos. É ótimo que podemos simplesmente subir sem problemas. O fechamento foi devido a uma disputa entre a gerência e os trabalhadores sobre o novo sistema de entrada para o emblemático monumento parisiense. A equipe informou que o mecanismo estava gerando longas filas de espera. A diretoria aceitou a proposta dos sindicatos de organizar 2 filas que levam aos 2 elevadores da torre e uma fila prioritária para os visitantes que já compraram seus ingressos online. O sistema vai começar a operar a partir de 6 de agosto, de acordo com o comunicado da empresa que administra o monumento. Todos os anos, 6 milhões de turistas visitam o local. E veja a seguir a importância de usar protetor solar até em dias nublados. E ainda a NASA apresenta 9 astronautas que vão ao espaço em 2019. O ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou hoje que está otimista para manter os recursos destinados à pesquisa e formação de docentes. Milhares de bolsistas e pesquisadores temem que o corte de verba do Ministério da Educação elimine as bolsas de estudo no ano que vem. O presidente Michel Temer tem até o dia 14 de agosto para sancionar o projeto de lei orçamentária. E o Conselho Superior da CAPES pediu para que o MEC não sofra cortes de investimento. Os pesquisadores dizem que uma eventual redução de verba poderia eliminar as bolsas de pesquisa e formação de docentes. Até 200 mil pessoas seriam prejudicadas. O impacto, segundo o Conselho da CAPES, seria profundo e poderia comprometer o desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. O ministro da Educação esteve no Ministério do Planejamento debatendo o assunto
e disse que está otimista com a manutenção da verba da pasta. Também discutimos a situação da CAPES, que faz parte do orçamento do Ministério da Educação. Tivemos uma agenda muito produtiva de debate e de uma agenda de como buscar a solução dentro do governo. Lógico que nós temos que lembrar, nós estamos num momento de limitações, é um momento difícil que o Brasil tem atravessado na economia, que traz reflexos ao limite, mas é uma prioridade para o governo buscar a solução para a educação como uma área prioritária. O presidente Temer, há pouco, falou, inclusive, sobre não ter cortes para as bolsas, e o governo vai trabalhar nesse sentido, garantir as bolsas que são hoje destinadas à CAPES. Então nós temos até a próxima semana uma série de estudos em conjunto que serão feitos pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Educação, apresentados ao presidente para a tomada de decisão, mas já com esta garantia. Primeiro, de que vamos trabalhar na priorização da educação e certamente com a prioridade mais alta dada pelo presidente sobre as bolsas da CAPES. A NASA apresentou hoje em Houston os 9 astronautas que vão ao espaço em 2019 em cápsulas espaciais da Boeing e da SpaceX. Será a primeira vez que empresas privadas vão se encarregar do lançamento. As duas empresas estão construindo naves para transportar astronautas e restaurar o acesso dos Estados Unidos à Estação Espacial Internacional, a ISS, competência que perderam com o encerramento do programa de ônibus espaciais em 2011. Será a primeira vez que empresas privadas vão se encarregar do lançamento. Vocês achavam que talvez fossem voar em um foguete russo da Soyuz, e hoje, em vez disso, vocês podem voar como astronauta americano em um foguete americano partindo de solo americano. Os Estados Unidos compraram assentos para astronautas da NASA a bordo da Soyuz por mais de 80 milhões de dólares cada, até novembro de 2019. A NASA explicou ter assinado com a Boeing e a SpaceX um contrato para 6 missões, com um máximo de 4 astronautas por missão para cada companhia. Faz 18 anos que os medicamentos genéricos foram lançados no Brasil. Uma revolução que foi além da saúde. Os medicamentos genéricos também ajudaram o brasileiro a economizar na hora de comprar remédios. No ano 2000 foram colocados à venda nas prateleiras das drogarias e farmácias do Brasil os primeiros genéricos. Há quase 2 décadas no mercado, esses remédios com custos mais acessíveis à população causaram uma revolução no consumo, na venda e na fabricação de medicamentos no país. A desconfiança sobre o medicamento genérico já é uma questão superada. Hoje, de cada 10 pessoas que entram numa farmácia, 5 acabam optando por esse tipo de medicamento, que além de eficaz, é bem mais barato. Esse dado é fácil de confirmar nas ruas da cidade. Grande parte da população compra com frequência ou já comprou remédio genérico. E o motivo é sempre o mesmo: o preço. Compro, eu acho que tem medicações que compensam em termos de valores, né? E eu acho que vale a pena a gente estar comprando. Eu compro, às vezes, por causa do preço, né? Sai mais em conta e a função sendo a mesma. Porque o genérico é a mesma composição do ético, que é o medicamento hoje usado para todo mundo, né? Essa farmacêutica lembra da evolução do medicamento no país, que com o passar dos anos mostrou que tem a mesma eficiência que os chamados éticos. A desconfiança do medicamento era novidade, era desacreditado devido, será que faz o efeito esperado? Então havia essa desconfiança por parte desse medicamento genérico, o qual não é verdade. Alessandra diz por que há tanta diferença de valor entre os remédios de marca e os genéricos. A diferença vem desde a descoberta da medicação, dos testes que são feitos, então isso exige um custo muito alto para a indústria. Então quando já foi uma medicação que já foi descoberta, que já tem os seus princípios ativos já eficazes, o genérico ele veio como uma cópia de excelência, né, com os mesmos testes e por isso o preço é inferior. Ela também explica o motivo que ainda não existem genéricos de alguns medicamentos e o tempo que os éticos podem permanecer no mercado
sem nenhum tipo de concorrência. Hoje, os medicamentos de referência eles têm, em média, 10 anos de patente. Após esse término né, de patente do medicamento, se pode os outros laboratórios a comercializarem e fabricarem o medicamento, após 10 anos. E lá se vão 18 anos. Se depender dos benefícios que tem oferecido à população, os medicamentos genéricos devem permanecer no mercado por muito tempo. De cada 3 casos de câncer diagnosticados no Brasil, 1 é de pele. Cerca de 180 mil novos pacientes por ano enfrentam o problema. E um dos principais motivos é a falta de cuidados, principalmente em relação à exposição ao sol. Uma pesquisa mostra que as pessoas usam, em média, apenas 1/3 da quantidade de protetor solar que é necessária. Todos os dias, quando Paola olha no espelho, a imagem que ela vê refletida é a da superação. Ela venceu o melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Vitória que é cantada em prosa e verso pelo marido dela, que é músico. Se você vive uma experiência ruim, não guarde pra si, não fique triste, pensando que isso é o fim. Para incentivar, para não desistir, porque quando a gente tem uma luta, principalmente doença, né, na família, a gente não pode, a gente tem que tomar como lição e seguir a vida com mais amor aí, para viver isso. De cada 3 casos de câncer diagnosticados no país, 1 é de pele, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O motivo é a falta de proteção. 2/3 dos brasileiros não usam o protetor solar. Minha relação com o sol sempre foi muito intensa. Eu sempre pensei, quanto mais sol eu tomasse, mais saudável seria. E assim ocorreu na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Quanto mais sol, mais saudável seria. Então, realmente, eu não tive o mínimo cuidado. Quando começou a ter protetor solar, eu usava o protetor, mas depois que eu já tivesse a queimadura, eu falei, nossa, hoje exagerei, melhor colocar um pouquinho de protetor. Mas, assim, nunca tive uma relação de pensamento, faz mal, não faz bem. Não, faz bem. Tomar muito sol faz bem. Essa foi a minha relação com o sol. Os protetores solares são fundamentais para prevenir os males causados pela exposição ao sol, como envelhecimento precoce, queimaduras e principalmente o câncer de pele. A função deles é proteger a pele contra os raios UVA e UVB. Um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que só precisam de protetor solar em dias de muito calor, de sol forte. Os especialistas fazem um alerta. A proteção também é importante em ambientes fechados e dias nublados como este. O senhor usa protetor solar? Não. Nunca usou? Nunca. Quantos anos o senhor tem? 65. Eu estava usando, mas esqueci em casa. Hoje não está usando? Não. Hoje, por exemplo? Hoje não. Falar a verdade, quando está mais sol, praia, praticando atividade física, exposto mais ao sol. Não usei até agora depois de 65, vou usar para quê? Parte do ultravioleta, ele não é bloqueado pelas nuvens. Então, nós temos alguns tipos de ultravioleta. Um deles é o ultravioleta A, que ele não tem nenhuma limitação com o tempo nublado. Então, tanto faz, se tem sol ou não, você vai ter o índice UVA muito semelhante. E mesmo as pessoas que usam o protetor não sabem a quantidade correta para aplicar o produto. É o que mostra uma pesquisa feita na Inglaterra. De acordo com o levantamento, uma pessoa usa em média 0,75 miligramas por centímetro quadrado de protetor solar. Mas o recomendado pelos especialistas é uma camada de 2 miligramas por centímetro quadrado, ou seja, quase 3 vezes mais. E a grande dificuldade para a maioria das pessoas é saber medir a quantidade necessária de protetor solar para passar. Por isso agora, a dermatologista que está aqui do meu lado vai dar uma dica prática. Na hora de passar, como a pessoa pode ter uma ideia da quantidade necessária? Então, por exemplo, para o rosto, nós utilizamos, o que é recomendado é 1 colher de chá para o rosto todo. Então, 1 colher de chá é basicamente o fundo da sua mão cheio de protetor solar. E essa quantidade dá para quê? Para o corpo todo, para o rosto? Essa daqui é só para o rosto. Para cumprir o que é recomendado, você teria que usar 10 vezes essa porção para cobrir o corpo todo. São 4 colheres no tronco, 2 em cada perna
e uma em cada braço. E esse se tornou um dos hábitos mais importantes da rotina de Paola. Tudo te ajuda. Então eu penso assim, se você tem uma doença, se você tem passando por um processo, não se isole. Aceite de bom coração tudo que estão te ofertando. Essa é a maneira que a gente pode ter forças de continuar lutando, porque é fácil a gente desistir, né? E não é assim. Muita gente depende também da gente. Então eu acho assim, seja humilde e aceite todas as oportunidades e enfrente com muito positivismo. Isso ajuda muito. Seja positivo. E o sol tem tudo a ver, mas não esqueça, agora é com você e a chance tá na pele, no lance de dizer que você vai vencer. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite, fique na paz. Tchau.